gente. Vocês estão esperando Salvador? Hein? Aquele ser iluminado que vai chegar e que vai nos salvar, e que vai nos abençoar. Né? Vocês estão esperando essa pessoa, essa energia, enfim, sei lá quem que vai chegar? Quer dizer, eu sei, né? Eu sei porque eu sei que o Salvador está a caminho. E eu sempre tenho a perspectiva de começar a falar alguns assuntos trazendo um recorte histórico, né? Porque é que a gente tem a percepção de um Salvador. Porque desde muito, muito, muito cedo a gente começa a ideia de que existe alguém que vai nos salvar. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Gente, quando eu vou mandar. Aliás, antes de eu começar a falar, mandem essa live pros coleguinhas, pros amiguinhos, pros inimiguinhos, pra todo mundo, pra que as pessoas tenham acesso a essa informação. Só quem levanta cedo vai ser salvo, minha gente. Já começa a informação por aí. Então vamos lá. O que acontece, né? A gente tem essa ideia de Salvador desde que o mundo é mundo, né? E não só, talvez, na religião ou na cultura católica. A gente tem a ideia de Salvador de diversas formas, né? Então, o que acontece é que a gente foi embutido desde sempre a ter a percepção de que um Salvador vai vir nos resgatar, nos purificar, ok? Então, é muito comum, não só na nossa cultura, mas em várias culturas, ter essa percepção, né? De que precisa de um salvador, ou de que pode ter um salvador, ok? E tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Ontem, quando eu me preparava, né, pensava assim nessa live de hoje, eu ficava me questionando da onde que veio essa ideia de Salvador. E isso acho que é tão, tão, tão antigo, tão, tão enraizado, que a gente não consegue nem achar o princípio, né? A gente não consegue nem imaginar. Porque a própria história da Bíblia, né, enfim, que é a história que a gente se baseia por primeiro para entender o nosso mundo, começa com Deus, né? Deus, aquele ser grandioso, maravilhoso, assim. Gente, tô com tempo aqui, vou fazer um tal de mundo. Bom dia, Escola das Emoções e Sentimentos. Nos 45 minutos do segundo tempo, Escola das Emoções e Sentimentos resolveu ser salva. Bom Olha só. dia! Isso aqui no sul a gente chama, sabe do quê? Queimar o assado. É a tecnologia de novo. Como posso melhorar de Ana Cláudia? Não fez pi, 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 pi. Mas tudo bem. Eu garanto que a partir de agora você vai ser salva, tá? Porque você tá aqui na Ok, live. gratidão. Não vai ser totalmente salva. Alguma coisa vai ficar de fora que você faltou o início, tá? Ah, eu vou me inteirando. Então seja bem-vinda, Oh, Diana. gratidão. Gente, É, Salvador chegou. tá. Ai, ai, ai. Atrasado, mas chegou. Desculpa Atrasado, interromper. não chegou. Na verdade, não chegou atrasado, né? Chegou na hora que tinha que chegar. Esse é o princípio de tudo. Gente, então vamos lá. Essa é a Diana, né? A Diana Kozer. Diana foi por muito tempo educadora, né? E eu diria que por ser educadora, ela já ganhou um espacinho lá no céu, né? O Salvador já anotou o nome dela e disse assim: caraca, essa aqui vai subir meio que retinho. E eu falo isso por experiência própria, né? Minha família toda veio da educação, eu sei que, gente, é fácil. E pode focar para tudo isso que isso é uma crença, né? E, e a Diana hoje, então, ela trabalha com a consciência.
Di, você percebe que teve uma evolução na tua profissão, assim, de ensinar as pessoas, de educar as pessoas por um ponto de vista, e hoje você continua ensinando, educando, mas como se fosse uma evolução, né? Antes para a vida e agora para a consciência. Sim, na verdade, acho que quando a gente tem isso como, eu não sei se é talvez uma missão de vida, mas enfim, eu amo ensinar. Uhum, Então, é muito verdadeiro para mim. E tanto é que para mim sentar e conversar, ficar falando com uma pessoa 2, 3 horas, é um espaço que é muito tranquilo. E os 22 anos de escola, nos quais eu passei por todas as funções que cabem, trouxeram bastante experiência, sim. Então, essa evolução talvez seja da experiência, mas das buscas também, né? uhum, Então, uhum, algo que está em mim é essa busca constante. E nesses 22 anos, por exemplo, que eu fiquei como educadora na instituição escola, eu nunca parei de estudar, de buscar. Então, essa coisa acho que talvez seja uma questão de perfil ou de uma necessidade mesmo, né? E aí a uhum. escolha de educar fora de sala de aula, fora da instituição escola, ela evolui sim, mas faz parte de uma caminhada, de um processo, né? Uhum, uhum, uhum. Eu tava comentando aqui antes de você chegar, por que que eu tô falando dessa questão de evolução, né? Eu tava comentando que a gente acredita em um Salvador desde sempre, né? E que isso é tão cultural que eu até tentei assim achar onde é que começou tudo isso. E eu não consegui encontrar onde é que começou tudo isso, porque isso é tão, 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 tão enraigado, né, na gente e que faz parte de tantas culturas ter um Salvador, que é meio que assim, a gente já nasceu com isso aí pronto na nossa cabeça. Existe um tal de Salvador e vai nos salvar, né? E a questão. Bom dia, Tassi. E a questão muito forte disso é que quando a gente está vivendo na expectativa, a expectativa de ser salvo, de ter um Salvador, a gente acredita que abdicamos de certas coisas, né? A gente, tipo assim, pode escolher e querer certas coisas e outras a gente não pode escolher e querer, né? Mas enfim, eu começava também falando de que foi mais ou menos assim, né? A gente pega a história do mundo aí pelo que a gente aprendeu, assim. Duas vertentes, né? Uma totalmente biológica e científica, digamos, né? Ah, teve um Big Bang, e daí explodiu, e daí os átomos olharam para o outro e falaram, gente, tá cansado de ser nada? Vamos ser alguma coisa tipo dinossauro? Né? E foram criando. Ou então outra teoria de que Deus falou assim: tô com tempo hoje, vou criar um tal de mundo, uma tal de civilização, sei lá, um planeta, um negócio aí, vou fazer um negócio aí, né? Mas veja, a história, indiferente do caminho é alguém fez algo que criou tudo isso. Você também tem essa percepção? Olha, Seja sou, cientificamente ou pelo. eu sou bióloga, então, para mim, a ciência, do meu ponto de vista, a ciência ela justifica mais. E quando você fala isso, é interessante porque a gente se perde facilmente nesse contexto, porque nós não temos cognitivamente um senso de entender a evolução. Né? Quando você fala Uhum, evolução dentro do processo da profissão, de sair da escola, é uma evolução num curto espaço de tempo. Então a gente associa a buscas, a mais cursos, enfim, né? Aquele curto espaço de tempo onde você vai mudando. Isso aqui é a uhum, evolução, falando biologicamente do planeta, sim, teve uma força criadora, né? Que eu acredito que seja uma energia, né? Aquilo que está na composição de tudo que existe hoje. E
essa energia, ela foi se compactando e se ajustando de diferentes formas e foi criando tudo. Só que percebe que quando eu falo isso, é algo que é muito, muito, muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Se você for Uhum. ver, em torno de a data da existência são em torno de 114, 140 milhões de anos. Então é algo que nós não conseguimos dimensionar. Até mesmo se você for ver o surgimento, né, dos primeiros seres e a evolução desses seres. Né? Quando você coloca, talvez é mais fácil entender. Ah, uma coisa cansou de ser uma coisa, vai ser outra coisa. Né? Mas dentro do conceito biológico, essa evolução, ela depende de vários fatores, Uhum. inclusive genéticos, né? Então, e aí Sim. vem aquilo que eu gosto de brincar, que é o que está acontecendo hoje. Meio que um processo de seleção natural. Uhum. Então, por Uhum. exemplo, assim, nós, a forma como nós estamos hoje e como nós estávamos há 70 dias atrás, é completamente diferente. E Sim, e aí na verdade, entra o saudoso Darwin, né, que traz a seleção natural é quando acontece quando o meio não fica mais propício à sobrevivência, acontece uhum. alguma intempérie, alguma catástrofe, dá para se dizer, de ordem natural, biológica, e os mais fortes resistem e aí se adaptam, resistem a essa situação, consequentemente passam essa característica aos seus descendentes, e os que não conseguem, ele acaba morrendo, né? Então, Não. mais ou menos, o meu ponto de vista segue a evolução. Mas eu confesso que por Uhum. muito tempo, mesmo dentro da biologia, mas espera aí, como assim uma coisa virou outra? Em sala de aula, as crianças diziam assim, como assim o homem veio do macaco? E por que o homem não tem rabo? Né? Então, o processo de evolução, ele é fantástico, ele acontece a todo instante, só que mensurar essa evolução em termos de lá para trás Uhum. está muito longe daquilo que nós conseguimos, porque nós precisamos de uma organização visual, né? Ou pelo Sim. menos, não, a gente até consegue, né? Imaginar Uhum. 200, 300 anos. Mas 1 milhão de anos? Como assim, né? Não tem. Então, dentro Conseguiria desse, imaginar US$ 1 milhão, né? Imagina 1 milhão isso, de anos. para mim é isso, mas sim, tem uma força criadora, né? Independente Bom. de qual a crença, né? Aquilo Uhum. que você acredita que esteja por trás disso, tem esse criador, essa fonte criadora de Sim. tudo que existe, na verdade, né? Eu tava fazendo um recortezinho histórico, mas você já atravessou e chegou bem ali no meio onde é que eu ia chegar, então eu vou partir por aí, tá? Que é o seguinte, olha só o que é Diana traz, né, gente? Todos nós estudamos isso em algum momento da vida lá, que é o Darwin, né? E de que o meio vai se organizando e se reajustando, e nós vamos interferindo no meio também, e o meio vai interferindo na nossa vida. E chega um momento que começa a seleção natural. Então, assim, os fortes sobrevivem, os não fortes se transformam, né? Porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Fechou? Aí vai entrar uma perguntinha que é a seguinte, e que tem a ver com também um recorte, eu vou chamar aqui de histórico-cultural, tá? Para não chamar de religioso, que foi a maneira com que a gente aprendeu que existe um Salvador, a maneira com que a gente aprendeu que o mundo é mundo, que existe Deus e tal, 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 tal. E eu não tô aqui discutindo se ele existe ou não. Eu tô dizendo que tenho clareza de que a maior parte das pessoas passaram por isso. Talvez em uma intensidade maior, talvez em uma intensidade menor. Mas todo mundo em algum momento foi até essa geração, né? O meu filho, por exemplo, já não é tanto, mas foi embutido de alguma crença lá religiosa, especificamente católica, né? E tudo mais, tá? Nós somos o país com o maior volume de católicos, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Bom, o que que acontece? A gente aprendeu de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, lá do barrinho, tirou uma costelinha, fez a mulher, tiruru, tirará, né? Há controvérsias nessa história, mas não é o caso.
E ele nos deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Capacidade de escolha. Que hoje em dia a gente chama do que, gente? Escolha. A gente chama de escolha. E o cara falou assim, ó, gente, eu criei vocês, eu criei um... Vamos seguir nessa linha, tá? Não vamos pensar se ela é certa, vamos só seguir essa linha, vamos pegar essa imagem. Deus criou a galera e disse assim, ó, gente, vocês são a minha imagem e semelhança. Então, se eu criei toda essa parada aí, vocês também podem criar. É só usar um pouquinho dos miolinhos que a gente tem. E eu vou entregar um livre-arbítrio pra vocês. Então, assim, ó, caguei com o que vocês vão fazer. Caguei. Gente, Deus falou isso, tá? Ele disse assim: vocês têm poder de criar, vocês têm poder de escolher. Caguei pra vida de vocês. Vão. Caguei em que sentido? Eu não vou me meter no que vocês vão escolher, vocês vão criar. Ok? Aí chegou no determinado momento da história que ele olhou e disse assim: caraca, aquele povo tá mais perdido que cego em tiroteio. Vou destacar um assistente meu aqui que é top e vou mandar. Veio quem? Jesus. Jesus. Jesus Nazareno, né? Jesus chegou e falou assim: tudo bem, irmãos, vou colaborar com todos vocês aqui. Ok? Vamos ajeitar essa Jesus, bagunça. vou ajeitar essa bagunça. Jesus nasceu, né? E como todos nós. Livre-arbítrio, que é a mesma coisa que escolha, e a imagem e semelhança do cara, que é a mesma coisa que poder de criação. Tamo junto? Tamo junto. E lá pelas tantas, ó, a galera já começou a cair, né? Porque, tipo assim, a galera já começou a cair da live. O assunto, a gente aqui é fogo no parquinho mesmo. Lá pelas tantas, né, Diana? Jesus disse assim: então, gente, já dei minha colaboração aqui, né? Já passei o recado pra vocês, era isso. Eu vou ali vazar. Vou morrer. Partir dessa pra uma melhor. Não, Thailisa. Jesus não queria morrer, ele foi morto. Aí eu vos pergunto-lhe, cadê o livre-arbítrio de Jesus? Então, verdade, né, Diana? Vamos pegar essa mesma história e vamos transpor aqui, né? Quando a gente diz assim, o meio seleciona quem está apto, né? Faz sentido. Mas e cadê o livre-arbítrio das pessoas? E que livre-arbítrio é escolha. Elas podem escolher estar aptas ou não. Então, do mesmo jeito que Jesus, com seus 33 anos, escolheu vazar do mundo, todos nós escolhemos isso. Quando a gente fica, quando a gente sai, de que jeito a gente vive, de que jeito a gente não vive. Isso se chama escolhas. Por que é que a gente tem tão embutido em nós, né, Giana? E eu já tinha essa percepção, mas depois eu fui desconstruindo e semana passada, gente, eu levei na cara de novo. Né? Semana passada, essa aqui, ó, essa coisinha que tá embaixo, foi que me deu na cara. Que é, alguém vai me salvar, alguém vai resolver o meu problema. Então, horas eu tenho livre-arbítrio, capacidade de escolha, capacidade de criação, porque eu sou a imagem e semelhança do Criador. Horas eu não tenho mais. Então, em que momento do tempo e espaço da vida a gente acredita que a gente perde essa capacidade? Né? Do tipo, nascer não sou eu que escolho. Morrer não sou eu que escolho. Tudo o resto sou eu que escolho. Né? Não, não, não. Depende, Thailisa. Se eu sou atropelado, não fui eu que escolhi. Né? Se eu peguei o coronga, não fui eu que escolhi, foi o meio. Verdade? Então, o livre-arbítrio, ele é tipo Darwin, ele seleciona quem pode ter e quem não pode, né?
E a nossa capacidade de criação, ela também é selecionada, né? Quando eu crio algo incrível e maravilhoso, mas não foi Deus que me ajudou. Quando eu crio algo caca na minha vida, ai, pois é, uma pessoa tão boa vivendo nisso, né? Então eu já meio que tiro o meu da reta. Ou então eu digo assim, isso é Deus me provando. Isso é Deus me dizendo que eu tenho que ser mais assim, que eu tenho que ser mais assim. Gente, eu vou repetir. Deus está cagando para você. O Criador está cagando para você. Isso quer dizer que ele não te ama? Isso quer dizer que ele quer que você se foda? Não! Mas ele te deu um negócio chamado livre-arbítrio, que é escolha. E ele ainda disse assim: criatura linda, você tem capacidade de criação. E ele ainda deu a oportunidade de estar aqui, né? E ele falou, né? Vamos pegar essa linha, gente, tá? Ele falou ainda assim: vocês têm a capacidade de criar tudo. De criar tudo. Então, se eu tenho a capacidade de criar tudo, se eu tenho a capacidade de escolher tudo na minha vida, por que é que eu acredito que alguém tem que me salvar? Por que é que eu acredito tão fortemente que a salvação está fora de mim? Fora de mim. E por que é que a gente repete isso, né, Diana? A gente repete, por exemplo, a gente está falando de um contexto histórico-cultural que atravessou a vida de todo mundo já. Mas se a gente for pegar, sei lá, filmes, né? O que eu tava falando nas lives aí da Matrix. Não tem lá o escolhido, o que vai salvar a todos? É o sistema de crenças, né? E quando se vai para esse contexto histórico, cultural, barra religioso, tem muito energia do controle, né? Então, quando eu digo que dentro de um grupo alguém vai salvar o grupo, automaticamente eu estou me eximindo da minha parte, né? Até que for bom ou conveniente para mim, ok. E aí, como você diz, a partir do momento que eu percebo que talvez não esteja tão ao meu alcance, nesse momento que de repente eu teria que dar um passinho a mais, ou, né? Não, então alguém vai. Então essa parte já não é mais minha, né? E quantas, dentro desse sistema, quantas coisas que a gente diz, ah, Deus quis assim. Deus não quis nada, gente. O cara tá lá assim, ó, fazendo outras coisas. Deus quis assim. Quem nunca falou isso? Quem nunca Quem ouviu isso? Né? não? Diante de Isso uma aí. situação meio complicada e tal, você tá vazio, que não sabe o que dizer, e aí, tipo assim, puta merda, será que. Não, 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 Deus quis assim. Yes, E yes. aí eu Ou perguntaria: tem. que Deus é esse que vai querer coisas, né? Será que Deus mesmo teria colocado nós na oportunidade de estar nessa vivência simplesmente para passear por aqui 20, 30, 60, 80 anos? E seria apenas isso? E pra se fuder, né? E pra se Trabalhar fuder. e pagar as contas. Boletos. Boletos. Deus criou boletos também. Honrar E, e não acumular, né? Porque senão não vai de volta. e o que que é mais incrível ainda, né? Vamos pegar a situação atual que a gente tá vivendo. O que que a gente está esperando desesperadamente acontecer? Que a partir de um dia qualquer desse, a gente acorde sem a pandemia. Que uma solução mágica aconteça. Que alguém ache esse negócio de vacina. Que o prefeito decida o que vai fazer. Que o presidente resolva o que vai fazer. Olha onde é que está o Salvador. Sempre está fora do É o espaço em que eu volto para colocar naquela questão de que foi estabelecida essa questão de controle e automaticamente isso traz uma espécie de, nessa realidade chamada de hierarquia, onde alguns detêm alguns cargos ou poderes maiores, que é só para se lascar, na verdade, né?
Quando, na verdade, se todo mundo tivesse esse senso de cada um fazer a sua parte diante do livre-arbítrio, né? Sendo uma construção para o reino de nós, que seria para todo mundo, e não venha nós, o teu reino tudo Vosso. para mim, né? É o espaço que nós nem precisaríamos ter o prefeito, não precisaríamos ter o presidente, a polícia, uma série de coisas de que só existe isso porque precisa controlar o quê? Cara, todos nós que somos a imagem e semelhanças de todo mundo. Então, é algo estranho se você for ver, mas hoje é necessário. Porque por Uhum. que E existe nem nós polícia hoje? precisaríamos, Qual é a né? função da polícia hoje? Qual é a Uhum, função de um uhum, político hoje? uhum, É? uhum. Para que eles existem? Por que tem que existir isso? Por que tem que Diana, existir um cargo maior? qual a função de um terapeuta? O conceito ou a função? A função. A gente não chega muitas pessoas pra gente achando que a gente vai dar um jeito na vida dela. Olha, eu já procurei de tudo e me disseram que você é boa, então eu vim aqui para você resolver. Vamos botar uma plaquinha. Thailisa, vulgo Jesus. Tenho uma ligação direta com Deus, vem aqui que eu te atendo, minha gente. Então, olha só, de novo o Salvador tá fora. Então, vamos reforçar isso, tá, gente? Se você tem livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha, se você tem a capacidade de criar tudo na sua vida, você não precisa de ninguém de fora para te salvar. Você só precisa acessar você. Porque o salvamento do mundo, o teu salvador, está dentro de ti, cara pálida. E por que é que ele está chegando, né, Diana? Porque a gente ainda não consegue, e é a gente, tá? Não sei a Diana, mas é a gente, eu me incluo nessa, galera. A gente ainda está lutando com um sistema de crenças de que não é de hoje, é desde que o mundo é mundo, que as pessoas existem, né? Que é esse recorte histórico, de que a gente não tem a capacidade de nos salvarmos, nós não temos a capacidade de criarmos a nossa vida, e tem coisa que a gente escolhe e tem coisa que a gente não escolhe. E daí eu queria saber onde é que está o catálogo das escolhas e não escolhas, né? Eu queria saber o catálogo, assim, né? Se você tem livre-arbítrio para tudo, você tem escolha para tudo. Não, mas assim, ó, quando se trata de pandemia, não é escolha. É o que daí? Providência divina? Né? Quando se trata de morrer por um tiro, quando se trata daquela criancinha que morreu não sei o que lá, não é escolha, Thaís. Por quê? Cadê o manual? Cadê o catálogo de escolhas e não escolhas? Olha, Então, no final de semana a gente estava conversando isso sobre o quanto a gente às vezes se perde ou fica sem respostas e aí é que vem o vazio diante de algumas fatalidades, né? Que pega todo mundo de surpresa e não adianta ir lá e fatalidade, dizer Deus quis assim, então tem, né? E eu até conversava com o Leonardo no sentido de a gente trabalha dentro da questão da escolha, não é por acaso, tem, né? E aí vem aquela questão de que ele até me disse, tá, mas quem é que iria escolher isso? E aí, quando você fala o catálogo das escolhas, nós, nós não consideramos, mas nós temos escolhas que são inconscientes, né? Assim como uhum, aquela de ter vindo e estar aqui, né? Não, eu não escolhi estar uhum. aqui, então eu não vou escolher morrer. Não, como assim? Se eu não escolheu, eu estaria aqui? E aí vem que o inconsciente é aquele que a gente vai tendo lampejos, mas que a gente diretamente não acessa. E não é só no inconsciente que está a escolha do morrer e do nascer. Existe uma E assim, série de outras escolhas com que estão certeza. alojadas ali e que não, ok, não é simplesmente você ir lá e pegar e abrir e não, essa aqui vou descartar, vou descartar. É o estado de presença, é o quanto você está presente aqui para olhar para o que você está fazendo. Mas quando é como perfeitamente você disse, se eu construir uma coisa linda, maravilhosa, nossa, que ser incrível que eu sou. Agora, se eu conseguir construir uma piscininha de caca,
diante de qualquer situação, eu tenho que encontrar alguém para culpar por conta disso, ou pelo menos para me tirar de lá, né? Sim, e da mesma forma, se eu queria uma coisa maravilhosa. Não, foi com a ajuda de Deus. E pode ser, gente, tá tudo certo. Mas eu vou reforçar, o cara tá cagando pra você. Ele disse assim, ó, vai pro mundo, vai pra vida, me largue. E uma coisa que eu acho muito, muito incrível, Diana, que você estava falando agora, sim, existe consciente e inconsciente. E para mim, do meu interessante ponto de vista, eu começo a perceber que o inconsciente ele não tá escondido ou que a gente não acessa. Uhum. Tem tanta coisa na frente que a gente não enxerga. A gente não escolhe acessá-lo. A gente não escolhe, a gente diz assim, né? Distração. Distração. Eu vou usar várias distrações para mim não olhar para o que eu realmente sei. Saber, perceber, saber ser e receber. Esse é o inconsciente. Mas eu fico nas distrações do mundo para não acessar essa informação. E uma distração do mundo é eu ficar acreditando que alguém vai me salvar. E uma distração do mundo é eu ficar acreditando que eu tenho as coisas porque eu fiz por merecer. Que é outra coisa que nós também já trabalhamos. Então não é que você tem ou não tem capacidade de escolha, você não reconhece isso. E quer estar no teu inconsciente, esteja presente. Esteja presente. Ontem eu fiz uma coisa que eu fiquei assim, gente, eu tava num espaço de ansiedade. E eu falei assim, o que tem por trás dessa ansiedade? Dúvida. O que tem por trás da dúvida? Eu oculto o meu compromisso. Eu saio do meu compromisso. Ah, Justifica. bicha véia. O que eu não quero acessar aqui? Nas sombras está a tua cura. Nas sombras está a tua cura. Que sombra eu não quero acessar? Tá vendo, gente? Tudo isso é um estado de presença. Eu poderia ter me ajoelhado e ter dito assim: Deus, me tira dessa ansiedade? Poderia, mas saiba que não é Deus que vai fazer isso. É a minha própria força e potência que vai achar um outro caminho para fazer isso. E que Então, se você acredita em Deus, neste momento, você pode se conectar com essa energia. Não é descartar essa possibilidade, não é descartar aquilo que você acredita no sentido de não existe ou não. Você pode se conectar para buscar a sua essência e acessar um pouco mais do seu inconsciente. E essa conexão você pode fazer através de uma oração, de uma meditação, daquilo que é verdadeiro para você. como eu fiz numa respiração, falar, cara, o que tá rolando aqui? Mas o que eu quero deixar claro aqui, Diana, quando eu falo disso que Deus tá cagando pra você, é que não tem intermediário, cara pálido. Não tem intermediário. Então, se você entende que você pertence a esse Criador e esse Criador pertence a você, fechou. Não tem intermediário. Agora, se você acredita que é de fora que vai vir as respostas, que é de fora que vai vir o teu salvador, que alguém é que vai te resgatar do coronavírus, aí você está nesse espaço de que alguém tem que me salvar. E ninguém vai te salvar. E A não ser veja, você mesmo. nesse espaço nesse recorte que você traz, um espaço de ansiedade, quantas pessoas buscam de fora, né, Uhum. até uma medicação para Que é o salvar e salvador. amenizar isso, Salvador. Que é pra salvar. Já, você também. Os maridinhos indo trabalhar, né, amiga? Aqui também tá assim. Aqui tá as crianças acordando. Aqui as crianças já acordaram, né? Então tá. Ai, que lindo. Então, o Salvador está a caminho por quê? Porque cada vez mais a gente está caminhando em busca da gente mesmo. Cada vez mais a gente está entendendo que não existe nada fora, tudo está dentro.
Tudo, todas as escolhas estão dentro, inclusive as escolhas que a gente tem. Ah, é consciente ou inconsciente? Não é que ela é consciente ou inconsciente que você não pode acessar. É que tem tanta coisa na frente que você não consegue perceber, saber, ser e receber essa escolha. Porque aí, além do consciente e inconsciente, é o coletivo também. É o que todo mundo vai, então. É aquele negócio, né? Não sei onde é que é, mas segue o fluxo que você chega. Tá? Então eu quero ouvir aí da galera se fez sentido, se não fez sentido, se estão com muito ódio da nossa cara, que a gente acordou já metendo pau na galera, mas o problema não é deles não, gente, o problema é nosso. E nem eu diria que é o problema, né? É uma percepção nossa. É a gente sair do espaço de que alguém vai resolver a nossa vida. Ninguém vai. Podemos receber ajuda. Gratidão infinita pelas pessoas incríveis que a gente tem na nossa vida. Gratidão infinita por essa live. Tá? Mas isso ainda é nosso, não é dos outros. Isso ainda é nosso. Então, se a gente tem um negócio chamado livre-arbítrio, que a gente traduz como escolha, né, Diana? Talvez tenha alguém que tenha um conceito diferente. E se a gente tem lá, como é que é? A imagem e semelhança do Criador, é porque a gente tem a capacidade de criar tudo na vida. E tudo é tudo. E pode ser que você ache alguém para te ajudar a criar as caquinhas. Pode ser. Como você também acha gente para poder te ajudar a criar coisas incríveis e grandiosas. Na verdade, poderia-se dizer de que se somos a imagem e semelhança, temos essa centelha divina dentro de nós. Então, basta acessá-la. Basta acessar. Como é que a gente acessa? Saindo de todas essas distrações que nos dão. Ansiedade, depressão, medo, Abrindo mão do controle. controle, né? Porque daí assim, coisas eu escolho, coisas eu não escolho, mas eu tento controlar tudo. Eu não, o que que você tá tentando controlar se você não escolhe certas coisas na tua vida? Como é que você vai controlar o que você não escolhe? Louco isso, né? Então é sair desse espaço de tutela. É sair do espaço de tutela. Você não é tutelado por ninguém. Vai pra vida. Então, gente, o Salvador está a caminho. Vai depender. Ele vai chegar quando? Quando você decidir. Quando Quando você você escolher. escolher. Quando você escolher sair do espaço de ficar esperando alguém ou algo e fazer por si só. E só lembrando que também já foi falado, você só escolhe aquilo que está disponível, né? Como é que eu sei o que está disponível, Diana? Porque tudo está disponível o tempo todo. Então, assim, meu caro ser grandioso que está assistindo essa live ou que vai assistir esse vídeo, se você quer aprender a escolher, se você quer aprender a. Aprender não, reconhecer as suas escolhas, tá? Se você, porque senão a gente tá de novo tentando, buscando o controle pra gente, né? A gente vai ensinar você a escolher, a gente não vai ensinar nada, cara pálida, você já sabe. A gente vai te ajudar a reconhecer coisas diferentes. Venha para a Escola das Emoções e Sentimentos. Venha comigo, Thailisa Cunha. Venha com a Diana Kozer. Venha com a Mai Leonertz. Com a Mayara Parisotto. Que é esse o nosso trabalho. A gente contribui com as pessoas para que elas tenham a clareza das suas escolhas. E começa a Clareza. receber de você. Yes. Receber a ansiedade, a dúvida de assim, tá, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, querido. O que você quer? O que você Recebe quer? de você. De dentro de Perfeito. você. Gente incrível, espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Se ela não fez, assiste de novo, cara pálida. Jana, muita gratidão pela tua presença, por ter acordado. E um beijo no coração. Gratidão, gratidão. Vamos abrir as portas para o Salvador. Vamos, vem, sai, sai.
Beijo. Valeu, até mais.